Vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 14. Efésios, capítulo 14 não existe. Eu falei capítulo 14? Efésios 5:14. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Essa semana agora eu fui fazer uma oração numa casa. E o dono da casa disse para mim: pastor, nós podíamos recitar o Salmo 155, querendo se referir ao 23, mas isso foi por um lapso ali de momento. Às vezes a pessoa está com tantos problemas, tão sobrecarregado, com a mente tão tomada por alguma situação que não está raciocinando direito. E você sabe que isso pode estar acontecendo com você agora aqui pela manhã? Nós estamos aqui neste culto, meus irmãos, e só Deus sabe o que se passa com cada um de nós. A família veio aqui à frente agora, vivendo aquilo que toda família vive. Veio trazer o bebê, Augusto, para ser apresentado. Uma alegria, um momento de renovo, um momento de satisfação. Tenho certeza que os pais falaram com os demais parentes: é domingo, hein? É amanhã, hein? Talvez até ligou para alguém para lembrar agora de manhã, e todo mundo veio com a maior alegria. Então tem as grandes alegrias e os sinais de renovo. Uma criança que chega numa casa, que chega numa família, uma bênção. Quem teve filho muito tempo atrás, vê aquele bebezinho, renova tudo de novo, uma bênção. Mas a família vive ao mesmo tempo que a alegria, as preocupações. Tem uma pessoa querida, a matriarca, a mãe da família, está hospitalizada. Nós aqui, agora, cada um, se você vive numa família normal, e eu acredito que seja, uma família normal é uma família que tem muitas alegrias e muitas preocupações. Então nós vamos misturando tudo. Misturando. Um momento como esse agora, meus irmãos, se fosse pesado numa balança, o peso de preocupação, o peso de ansiedade iria lá nas alturas se colocássemos todos nós na mesma balança. Mas você sabe que existe uma coisa na vida que Deus já fez assim, que é maravilhosa. É o nascer de um novo dia. O nascer de um novo dia. Nós estamos vivendo agora, nesta manhã, mais um milagre e mais uma oportunidade. Quinta-feira de tardinha, eu decidi, mais a minha esposa, que na sexta-feira nós iríamos levantar o mais cedo possível e nós iríamos de carro para Vitória, eu a deixaria lá, e eu pensei, na minha cabeça, estava, não sei porquê, que a aula inaugural do seminário era ontem à noite. Então eu pensei, nós vamos juntos para Vitória na sexta-feira, e eu vou passar a noite no hospital com meu cunhado. Quando for de manhã, eu vou descansar um pouquinho e vou depois para Manhuaçu. No meio do caminho, a minha esposa viu, o pastor Márcio mandou a mensagem, que eu tinha que estar aqui 8:30 da manhã, e não de noite, mas de manhã. Então, quer dizer, apertou um pouco mais para mim. Eu fui para lá, num dia meio tenso, preocupado, meu cunhado mandando mensagem para nós, que estava com muita saudade da minha esposa, que queria que ela fosse para ficar com ele. Ele está muito fragilizado. Tomou um tiro aqui no esôfago, atingiu a coluna. 40 e poucos dias sem tomar um copo d'água, sem engolir nada. Situação difícil, muito difícil. Sem mexer na hora que aconteceu o problema, não mexia nem os braços nem as pernas. Situação difícil. Uma semana complicada. Isso na sexta-feira, chegamos lá, deixei minha esposa, vi meu cunhado um pouquinho, orei e vim embora.
Cheguei de madrugada. Cheguei como? Moído. Aí nasceu um novo dia. Sábado pela manhã, eu vim para cá, fui tão bem recebido aqui. Tomei café com os seminaristas, e seminarista come muito, parece que tem medo de faltar amanhã, aí fica aquela coisa. Almocei com o pastor Márcio, fui na casa do pastor Márcio tomar um café, porque eu me ofereci para tomar café lá depois do almoço. Ele ficou sem graça, aceitou, fez um café direito, conheci a mãe dele, conversei com o Marcelo, fui embora na maior alegria. Quando eu estou no meio do caminho, a minha esposa manda uma mensagem: meu irmão mexeu a perna esquerda pela primeira vez na minha frente. Um novo dia. Um novo dia. Um dia está tudo ruim, ou está muita coisa ruim, de repente vem um novo dia. Um novo dia. Jeremias estava no meio das lamentações. E na vida a gente lamenta, não pode viver também com murmuração, porque quem murmura não prospera. Quem murmura não prospera. E não adianta olhar para a sua mulher ou para o seu marido, não, é tu mesmo. Quem murmura não prospera. Mas aí, lamentar alguma coisa a gente pode, né? No meio das lamentações, aí ele se lembrou: as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, o despertar de um novo dia vem com renovar de um monte de coisas boas, oportunidades. Por isso, meus irmãos, que em Efésios capítulo 5, o verso 14, diz assim: por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperta, ó tu que dormes, levante-se dentre os mortos, e Cristo te iluminará. O despertar de um novo dia. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir agora que o Senhor continue a falar aos nossos corações. Receba, Senhor Deus, o nosso louvor, a nossa gratidão. E, Senhor Deus, que o Teu Espírito aplique em cada realidade aqui a Tua santa e perfeita palavra, em nome de Jesus. Amém. Pastor Márcio, só para garantir, depois eu gostaria de almoçar perto aqui e tomar um café na casa do senhor de novo. O senhor nos permite? Tá, o senhor está falando na frente da igreja, vai ficar chato depois. É isso aí depois. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para o que é estar dormindo. Para alguém dizer: desperta, o que é estar dormindo? Tem o dormir, que é o dormir abençoador. Nós precisamos dormir. Eu não acredito muito nas pessoas que gostam o tempo todo que provar que são resistentes, porque ficam sem dormir. Acampamento dos adolescentes, a vantagem é ficar a noite toda acordada e mostrar para o pessoal que não dormiu nada. Nosso acampamento lá agora, os adolescentes no período do carnaval, um acampamento grande, e no segundo dia eu cheguei lá, os adolescentes estavam todos assim, se gabando de terem passado a noite acordados. Na hora do culto, todo mundo dormindo. Porque quando tem que ouvir alguma coisa, prestar atenção em algo, o corpo não tem jeito, a realidade se impõe, a pessoa dorme, a pessoa desaba. Jesus estava com os seus discípulos mais chegados, e todo mundo tem os mais chegados. Por isso que na igreja pode ter panela, não pode ter tampa e nem pressão. Jesus estava com Pedro, Tiago e João. Quando estava com os três, numa hora dramática, os três dormiram. Por quê? Porque amigo também dorme. Às vezes, na hora que você mais precisa, o amigo dormiu. Aí o amigo que já fez 1000 coisas por você, não fez aquela, você fica com raiva, acaba a amizade. Imaturidade, amigo dorme, amigo cochila.
Jesus saiu dali e eles continuaram apóstolos de Jesus. Ele não fez bico, não fez beiço, não fez nada, não postou nada na internet, não deu indireta. Ele continuou, porque eles estiveram com ele em outros momentos. Amigo também dorme. Tem o dormir, então, que é bom, porque sem dormir nós começamos a entrar em loucura, nós começamos a não entender mais nada. Eu tenho uma bateria que ela vai descarregando. Chega uma determinada hora que eu já estou agindo assim, meio zumbi. Por exemplo, chego em casa, aí alguém me pergunta lá, a filha, o filho, a esposa, isso assim, assim, eu falei, não sei. Isso assim, assim, não sei também. Onde está isso assim, assim, também não sei, não posso achar agora. Mas o que está acontecendo? Acontecendo nada, agora eu não sei nada. Aí alguém vem e me diz assim, quer saber do que aconteceu? Eu falei, agora eu quero saber de dormir. Então eu vou esgotando assim, esgotando, tem que dormir. Quem dormiu melhor hoje, está melhor no culto agora. Quem não dormiu melhor, já acha que eu estou demorando. Por quê? Porque nós precisamos descansar. Porém, existe um dormir que é um dormir negativo. É o dormir no sentido que o texto está dizendo aqui, que a pessoa deve despertar. O que é dormir? Dormir, você sabe que o dia traz novas oportunidades. Porém, o dia começa para o indivíduo quando ele acorda. Se ele não acordar, a BR que liga até Vitória, que leva para Vila para Realeza, que leva para Bahia, que leva para o Rio de Janeiro, que leva para Belo Horizonte. A BR está ali a toda às 6 da manhã. Para quem está dormindo, ela não existe. O mundo está acontecendo. 8 horas da manhã, se a pessoa está dormindo, para ela não tem pastel sendo vendido no centro de Manhuaçu. Não tem táxi rodando, não tem ônibus passando, não tem nada. Para viver as oportunidades daquele dia, você tem que estar acordado. Então, quando a Bíblia diz assim, desperta, ó tu que dormes, é do ponto de vista espiritual. O que é estar dormindo do ponto de vista espiritual? É estar alheio às coisas que estão acontecendo. Parece que está vivendo em outro planeta, em outra conexão. Deus está realizando na sua família coisas maravilhosas. A pessoa não percebe. Deus está realizando num culto coisas maravilhosas. Você já teve a oportunidade, e eu vejo isso constantemente. Num culto, uma bênção. A presença de Deus, os louvores, aquela palavra que você percebe que é para todos nós. Ela tem cabimento para todos nós. E de repente uma pessoa sai do culto e diz assim, nós vivemos hoje um pedaço do céu. Deus falou ao meu coração, aquele louvor, aquele cântico, mas como o pastor Márcio está ungido, o outro diz, está derramando azeite, o mais pentecostal, né? Aí o outro diz assim, não vi nada demais naquele culto. Será porque que um vê tudo e o outro não vê nada? Será porque também que quando o culto está aparentemente desanimado, tem uma pessoa bem simples falando? Uns dizem assim, que bênção, e o outro diz assim, não dá para ficar nesta igreja. Por quê? Isso muitas vezes, meus irmãos, tem a ver com o nosso estado espiritual e até emocional. Estamos dormindo com relação às responsabilidades. Cada um de nós, meus irmãos, tem responsabilidades, mas às vezes nós estamos alheios, dorminhocos com relação a elas. Se eu peguei e fui do Rio até Vitória, porque o meu cunhado está hospitalizado, eu não fiz mais do que a minha obrigação, ele é meu cunhado. Eu sou da mesma família que ele por casamento. Eu não fiz nada demais. Mas uma pessoa que está dormindo, ela não se sente responsável por nada, nem na família, nem na igreja, nem quase lugar nenhum. Nós acabamos de ter um momento de louvor aqui, de entrega de ofertas de dízimo.
Uma pessoa dormindo, ela não se sente responsável pelo sustento dessa casa. Uma pessoa acordada, ela vê tudo de um modo diferente. Ela percebe que o que a família dela recebe aqui, o que a família dela, o que acrescenta à vida da sua família, esse lugar é impagável. Há pessoas aqui que só são o que são porque foram criados na igreja. As influências, a profissão, a família, o casamento que fez, tudo sobre a influência da igreja. Há pessoas aqui, meus irmãos, há pessoas em todas as nossas igrejas que educaram nossos filhos, os filhos com muitas deficiências. Mas a igreja, de certo modo, entrou suprindo algumas deficiências e salvou alguma coisa. Como essa pessoa poderia pagar a igreja? Então ela, por gratidão, ela tem uma noção de que ela tem responsabilidades. Responsabilidades com a família, com a mãe, com o pai, com um avô, com um neto, com um sobrinho. Está dormindo é estar alheio. Outra coisa, insensibilidade. Eu cheguei numa casa esses dias atrás, já era assim bem tarde, e eu escutei o vizinho roncando. Mas o roncado estava tão alto que eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? Eu desci do carro, estava a rua meia assim, paradona, e eu escutei o roncado, eu não sabia se era o rosnado de algum cachorro, o que era que estava acontecendo. Foi feito o maior barulho ali, a pessoa que estava dormindo pesado, insensível. Alguém me disse, pode falar alto, pode. Eu lá em casa tenho um problema, porque qualquer barulhinho me acorda. Minha menina outro dia me perguntou, pai, você sempre foi assim? Ou desde quando? Eu falei, não, desde que você nasceu eu fiquei assim. Ela começou a rir. Eu falei, foi você nasceu, eu fiquei assim, não sei o que aconteceu. Não precisou de palestra, não precisou de livro, não precisou de fazer congresso, não precisou de curso, não precisou de nada. Tem coisas na sua vida que você não precisa ler uma página, você aprende automático. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Você é um adolescente, um jovem, você diz para sua mãe assim, você vai numa festa lá em Carangola, lá em Caratinga. Aí a sua mãe diz assim, mas você vai voltar que horas? Aí você diz, mãe, pode dormir. Mas como assim eu vou dormir? Aí você fala, mãe, cada um dorme com o seu olho. A senhora com a senhora e eu com os meus olhos. A senhora vai dormir, quando eu chegar, eu cheguei. Você não adianta explicar, fazer palestra, mandar ler livro, mandar ler artigo, nada. A pessoa não entende. Sabe que dia que ela vai entender? Na hora que ela der a luz, automaticamente passou a entender. Não precisa ninguém explicar, não é automático. Nasceu, deu a luz, já entendeu. Passou a entender automaticamente. Por quê? Porque tem coisas que a realidade se impõe de uma maneira tão evidente que não há como negar. Desperta, tu que dormes. Aí diz, levanta-te dentre os mortos. A ideia de mortos na Bíblia, meus irmãos, está ligada à incredulidade. Mortos em vossos delitos e pecados. Efésios no capítulo 2 diz isso, que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Mas uma pessoa que nasceu de novo, ela volta a morrer? Não. Mas ela pode se deitar e dormir no meio dos mortos. Ou seja, é aquela atitude de um crente que parece um não crente. Ele não se liga nas coisas que um crente se liga. Ele está no meio dos mortos. Por isso é que a Bíblia diz, levanta-te dentre os mortos. E o que é ter uma atitude, meus irmãos, que é uma atitude de vida nas trevas? O texto diz, nos versos 6 até o verso 12, algumas características de uma vida afastada de Deus, antes de mandar, no verso 14, despertar dentre os mortos. O que é uma vida de morto? Não se deixe enganar por palavras vazias, ou palavras tolas. Quando nós estamos influenciados por palavras tolas ou palavras vazias, estamos dormindo. Não está atento.
E você sabe que alguns de nós acreditam em tudo que fala-se imediatamente. Se uma pessoa disser assim, olha, você sabia que aquela irmã do louvor, ela já fez parte de uma quadrilha que assaltava banco lá em Belo Horizonte? É mesmo? Ela toma como aquilo é um absurdo. Ela toma como verdade automaticamente. Você sabia porque fulano separou de ciclano? Ninguém sabe. Só aquela pessoa que tem aquela teoria transmite, e aquela teoria aceita. É uma coisa terrível. Você sabe por que fulano separou de fulano? Por quê? E você sabe que o orelhudo, o linguarudo só existe por causa do orelhudo, né? Aí o linguarudo vem, você sabe por que eles se separaram? Irmãos, nem os filhos sabem, nem os pais das pessoas sabem, nem as pessoas sabem. Quem sabe é apenas o fofoqueiro. Tem pessoas que se separaram que se você perguntar por que você se separou, ela não sabe explicar. Ela só sabe que se separou. Você sabe por que o fulano não dá certo com o filho dele? Nem o pai, nem o filho sabem. Teriam que fazer uma terapia, teriam que fazer um tratamento, teriam que fazer uns 40 dias de jejum e oração para descobrir, porque tem coisas na sua cabeça que nem você entende, ninguém entende. Irmãos, é por isso que nós precisamos mais de pessoas que nos amam do que quem nos entenda. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você não me entender, continue me amando, por favor. Pessoas que se deixam enganar por palavras vazias, diz o texto, e por causa disso vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7, uma outra característica: quem está dormindo, quem está nas trevas. Portanto, não participem com eles do que eles fazem. Pessoas que estão participando de coisas que não deveriam participar. São pessoas que estão dormindo espiritualmente. Irmãos, e olha, vou dizer uma coisa com todo carinho. Não é só participar com coisas erradas com pessoas de fora da igreja. Às vezes, gente de dentro da igreja trabalha para tirar gente de dentro da igreja. Às vezes os pais deixam os filhos irem em algum lugar, participar de alguma coisa, porque está com uma pessoa da igreja. Mas a pessoa da igreja está saindo e influenciando a outra para fazer coisa errada junto. A nossa igreja tem um grupo muito grande de adolescentes. E uma das coisas que nós ficamos muito preocupados é com isso. Porque os pais ficam tão felizes que os filhos estão envolvidos, tão felizes, que tudo que é para a igreja os pais tendem a deixar. Só que não é tudo que a gente pode participar. Então, não participar com eles das coisas que fazem. Verso 8, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz. Vivam como filhos da luz. Se eu sou filho da luz, como é que eu vou viver como filho das trevas? Verso 9, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, aquilo que está fora de bondade, justiça e verdade, não é coisa da luz, é coisa das trevas, de quem está dormindo. Verso 10, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O que é fruto da luz? Aquilo que agrada a Deus. Aquilo que desagrada a Deus é andar nas trevas. Verso 11, não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que fazem em segredo é vergonhoso até de mencionar. Aqui está uma expressão importante na Bíblia e para os dias atuais, o tema da vergonha ou do orgulho. Orgulho e vergonha como elementos opostos. Eu tenho orgulho. Interessante que o tema do orgulho está sendo usado para ter orgulho do que a Bíblia diz que é para ter vergonha.
Às vezes nós estamos nos orgulhando do que era para nos envergonhar e estamos nos envergonhando do que era para nos orgulhar. Não é vergonha determinadas coisas que o mundo entende que é vergonha. Não, não é vergonha. Aí o texto está mostrando, meus irmãos, que está, então, dormindo espiritualmente, é esse envolvimento, é esse comportamento de quem não conhece a Deus. Vida oculta. Irmãos, a gente não pode ter coisas assim. Todo mundo tem segredo. Todo mundo tem segredo. Mas tem segredos que são companheiros do mal. Por exemplo, celular. Celular, tem coisa aqui que eu não posso mostrar para todo mundo. Normal. Só que todo mundo lá em casa, por exemplo, sabe a senha desse celular aqui. Eu já fiz questão de não botar a digital. Sabe por quê? Porque é uma bênção para mim, os meus filhos mexendo no meu celular. Me protege. É uma bênção a minha esposa mexer no celular. Me protege. Tem gente lá na igreja, da vida da igreja lá, que sabe a senha do celular. Vocês sabem, nesse aqui ainda não coloquei, não, mas eu estava com um celular antigo até há poucos dias agora, e lá tinha um dispositivo que tem uma pessoa da igreja, tem um pastor, que sempre sabe onde eu estou. E eu vou colocar nesse aqui, ligado ao do meu sobrinho, que é pastor. Onde eu for, eu quero que ele saiba que eu estou lá. Porque eu não quero ir em lugar nenhum que eu tenha que esconder de todo mundo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que na sua vida é um segredo que está te matando e você está conservando para continuar errado? Irmãos, às vezes na vida Deus permite um flagrante para te salvar. Aquela mulher adúltera estava em adultério e ela foi pega em flagrante adultério, a maior vergonha que uma mulher poderia passar. Uma situação dramática, apedrejamento certo, uma vergonha terrível. Mas, irmãos, aquilo que seria uma desgraça, Deus transformou num despertar de um novo dia, num recomeço para a sua vida, porque se ela não fosse pega em flagrante adultério, provavelmente continuaria em vida de pecado, mas em vez de vida de pecado, ela encontrou Jesus, que é o remédio para todo pecado. E Jesus disse para ela: nem eu te condeno, quer dizer, ela foi absolvida, mas vai e não peques mais. Vida mudada. Muito segredo, muita coisa. Irmãos, eu fico pensando, como é que um homem dá conta de arrumar mais de uma mulher? O sujeito tem que ser um 7-1, um somebody love muito violento. Não tem como, irmãos. Eu fico pensando no Natal, como é que o sujeito se vira? Porque lá em casa eu tenho serviço de manhã até de noite. Você não tem, não? É serviço de manhã até de noite. Toda hora a minha esposa fala um negócio, toda hora eu falo com ela também, toda hora tem uma coisa para nossa casa, para nossa casa. Como é que eu vou dar conta de duas? E assim, onde você está? Então traz não sei o quê. Se eu estiver longe demais, como é que eu vou trazer? Tem que inventar uma mentira. Então um abismo chama outro abismo. E, irmãos, o camarada que se envolve com isso tem que ter uma memória tremenda, porque o mentiroso ele tem que ter uma memória muito sólida para ir lembrando as mentiras que contou, para ir, aí de repente, você sabe, enganar a mulher é uma coisa muito complexa, porque a mulher foi treinada pela mãe dela e pela avó a trabalhar na CIA, na Polícia Federal, em qualquer lugar que descubra tudo. Irmãos, eu tenho visto esposas descobrindo cada coisa, que se colocasse elas nesses órgãos aí federais, eu acho que a corrupção no Brasil ia cair demais. Porque elas descobrem tudo, elas descobrem até pelo olhar. O sujeito chega todo coisa, cheio de não sei o quê, cheio das seguranças, e de repente elas olham para a cara dele e pensam: aí está um mentiroso.
Elas vão levando, tem umas que já estouram de cara, mas tem umas que são tremendas, rapaz. Elas vão lidando com aquilo assim, até pá! Não tem jeito. E é uma bênção se você tem uma esposa assim, sabia? É uma bênção. É uma coisa maravilhosa. Você já pensou para você casar com aquela mulher sem reação nenhuma? O mundo está caindo. A pessoa diz assim, olha, realeza mudou de lugar. Trocou com São João do Manhuaçu. Você diz, caiu uma geada, acabou com todas as lavouras de café, que é uma coisa dramática para nós. A pessoa, acabou. Para a pessoa não tem reação. Olha só, a mãe está quase morta. Todo mundo vai um dia, né? É uma coisa difícil. Você não quer uma pessoa, você quer uma pessoa o quê? Você quer uma pessoa resolvida. Agora eu te peço, seja uma pessoa resolvida. Seja uma pessoa resolvida. Porque se você casa com uma pessoa resolvida, sendo você uma pessoa não resolvida, você dá um trabalho fenomenal. Até para vir num culto domingo de manhã é difícil com você. Vão, amor. Vão! Difícil. Vão, trem. Começa com mo, né? Mo, vão. Daqui a pouco está assim, o trem, sou. Difícil. Estou falando demais ou tem sentido aqui alguma coisa? Tem sentido, irmãos? Tem, né? Que horas que acaba o culto aqui? Que horas que acaba o culto? Que horas que costuma acabar o culto? É enquanto o Espírito Santo mandar, né? Mas o culto acaba meio-dia. Não, acaba 11h30. Que horas que acaba o culto, gente? Eu vou. Então, vamos aqui já partir para frente, tá? Só quando tem pastor de fora tem um descontozinho, não tem? Não tem? Tem ou não tem? Tem um descontozinho. Desconto de quanto, mais ou menos assim? Não, um descontozinho, ainda mais que eu nasci aqui, você também, nós somos todos da mesma família, e a família não abandona o outro, tá bom? Tem um irmão na nossa igreja que fazia assim, dava a hora ele levantava no meio, ajeitava a calça, olhava para mim e saía devagarzinho. Aí eu descobri, ele saía devagarzinho e ficava lá na porta conversando, até todo mundo ir embora. Mas olha só, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Levantar vida de morto não é vida para nós. Agora resplandecer, Cristo resplandecerá sobre ti, ou Cristo te iluminará. Irmãos, a ideia de iluminar é a luz de Deus sobre nossas vidas, a luz do Senhor. No Antigo Testamento, a glória que Moisés presenciou, vinha o reflexo, o rosto dele brilhava, mas depois apagava. A luz de Jesus em nós jamais se acaba. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim jamais andará em trevas. Se você tem tido sentimento, iniciativas, palavras ligadas à morte, coisas ruins à sua vida, se você tem vivido assim, talvez uma opressão, porque o crente pode ser oprimido. Em nome de Jesus, levante-se para um novo dia e deixe a luz de Cristo brilhar na sua vida. A luz de Jesus brilhar na vida é o reflexo de Cristo em nós. Quando a Bíblia diz que a luz de Jesus disse, eu sou a luz do mundo, olha, Ele expulsa as trevas da nossa falta de visão. Ele expulsa as trevas dos nossos sentimentos. Quantos de nós estamos com sentimento? Meu irmão, espera só um pouquinho mesmo, eu não vou demorar não, mas eu preciso te contar uma coisa. Essa situação que aconteceu com a minha família lá no Rio. No dia 24 de dezembro, nós saímos de um culto domingo de manhã maravilhoso. O meu cunhado foi com o meu sogro, e eu levei o filho dele
e o meu menino. Nossa menina tinha feito uma cirurgia, minha esposa estava com ela, minha sogra ficou em casa, arrumando as coisas para o almoço. Quando nós saímos daquele culto, todo mundo feliz. O meu cunhado mora em Vila Velha e foi passar o Natal conosco. No dia anterior, tinha almoçado lá em casa e passamos um dia maravilhoso. Minha esposa com os 2 irmãos, com o pai, com a mãe, e nós tivemos realmente assim, um almoço super agradável. Na quarta-feira, minha esposa falou comigo assim: não, eu quero que todo mundo almoce aqui em casa sábado. Sábado eu quero dar um almoço para os meus irmãos. Os meus sobrinhos estavam lá, então foi assim super agradável. Esse meu cunhado que foi atingido por um tiro, ele estava muito brincalhão, estava brincando muito, brincando com a cirurgia da minha filha, tudo, estava muito jóia. Meu sogro muito feliz, porque os pais ficam super felizes com a presença dos filhos, e pai e mãe gostam de ver filho comendo. Eu não sei por que é assim, mas é assim. Vó gosta mais ainda. É um instinto que tem em nós, uma coisa que Deus colocou para não deixar faltar comida. Então parece que pai e mãe ficam felizes, está todo mundo comendo. Uma outra coisa que deixa pai e mãe felizes é ver filho dormindo na hora certa. Não é? Pai e mãe fica feliz, fala, 9h30 da noite, já está dormindo. Também porque quer um pouco de sossego também, né? Pois é, então estava todo mundo lá naquela alegria. Domingo de manhã, eu fui para o primeiro culto às 8h30, com o meu menino e com o meu sobrinho. Meu sogro e meu cunhado foram no culto às 10h30. Estavam lá felizes, eu lembro onde eles estavam. Acabou o culto, eles foram na frente, por quê? Aconteceu naquele domingo de ficar muita gente junto, falando comigo. E era dia 24 de dezembro, disparou uma vontade no povo de tirar foto com o pastor. Fiquei tirando foto lá toda a vida. E virei para o meu menino e falei, vai com seu avô, vai com ele. Ele ia, mas na hora que estava indo, resolveu não ir. Voltou. Eu falei, vai com o vovô. Não, eu vou com você. Vai com o vovô. Vou com você. Por que você não vai com o vovô? Mas estava aquele clima ali, eu falei, não vou zangar não. Deixa, vai comigo. Mas eu achei ruim dele não ir. Vou resumir a história aqui, tá? Fui embora, fui por outro caminho. Quando estou quase chegando em casa, uma ligação. O senhor tem ligação, conhecimento com um garoto chamado Miguel, o meu sobrinho? Falei, sim. Imediatamente notei que tinha uma coisa muito errada. Ele entrou dentro do carro com o pai, com o avô. Agora tem uma mulher me perguntando se eu tenho ligação com um garoto chamado Miguel. Sim, o senhor deve vir no Hospital de Bom Sucesso, porque ele está aqui. Eu falei, como ele está aí? Como assim? Eu não posso dar informações. Falei, eu posso falar com ele? Pode. Falei, Miguel, oi tio, o que aconteceu? E ele com muita dificuldade de expressar o que estava acontecendo. Eu falei, deixa eu te falar com a moça de novo. Olha, os pais, o pai e o avô dele viveram uma situação, estão internados. Eu falei, o que aconteceu? Eu entendi que tinha sido um acidente, bateu o carro. Aí ela disse, olha, só o setor lá. Eu falei, deixa eu falar com ele de novo. O que aconteceu? Bateu o carro? Não, teve tiro. Eu perguntei, o vovô e o papai entraram andando ou carregado? Vovô entrou andando, o papai entrou carregado. Entraram falando ou sem falar? Entrou falando. Os dois, sim. O papai estava... Não, entrou carregado. Muito bem, irmãos. Em um instante, 1 minuto, 1 instante, a nossa vida mudou. 1 instante. 1 instantezinho. Diante de uma situação dessa, o que aconteceu? Bandidos fugindo da polícia, vendo que a polícia estava se aproximando,
botaram a cabeça para o lado de fora e atiraram para matar os motoristas, que não tinham nada a ver com a história. E não era bandidinho assim, eu não sei quem foi, mas não era ladrão de galinha. Por quê? Porque todo mundo com fuzil. E o meu sogro foi atingido na cabeça aqui de raspão, assim, mas cortou aqui. O meu cunhado aqui. Um pastor que nós não conhecemos estava trabalhando como Uber no carro do lado, aqui. E um ônibus que estava atrás, eles atiraram no ônibus e o motorista deitou porque viu de longe, o lugar do motorista ficou também atingido. O lugar é gente que sabia atirar. Atiraram para matar. O meu cunhado ficou paralítico na hora tetraplégico, na hora. Nem braço, nem as pernas. Irmãos, para voltar, aí agora, na hora dele voltar para Vitória, depois de muitos dias internado, muito sofrimento, eu fui me despedir dele no hospital. E eu estou contando isso aqui, meus irmãos, não é porque eu acho que não estou contando vantagem não, tá bom? Isso que eu vou contar agora não estou contando vantagem. Eu peço que você aceite com carinho. Na hora de sair, de despedir-me dele, fiz uma oração com ele, ele repetiu a oração, confessando a Cristo, entregando a vida dele ao Senhor, e para ele voltar para a Vitória, eu senti no meu coração de dizer para ele: agora você vai voltar, você chegou aqui no Rio tão alegre, está voltando agora, e nós não temos falado lá na nossa família sobre quem atirou, porque logo nós percebemos que nós não iríamos dar conta de encher o nosso coração de ódio e reconstruir nossa vida, porque tudo que tem reconstrução é por amor. E eu disse para os meus parentes: nós vamos concentrar no nosso amor pelo nosso ente querido. Essas pessoas estão nas mãos de Deus, e Deus fará o que Ele quiser. Não desejamos nenhum mal, mas estão nas mãos de Deus. Vamos cuidar das nossas vidas aqui agora. Então, na hora de me despedir dele, eu falei: agora vamos continuar orando aqui. E nós vamos orar, se você concordar, declarando perdão sobre quem fez isso. E eu orei e ele repetiu. Por que eu estou te contando isso? Nossa vida é vida na luz. Sua vida é uma vida na luz. Talvez você esteja guardando dentro do seu coração algum sentimento das trevas que só tem ajudado a matar você e sua família, seus sonhos, seus projetos, seu futuro, seu bem-estar. Talvez você tenha guardado no seu coração alguma coisa que desagrada ao Senhor, e às vezes até por influência de outra pessoa, alguém colocando uma pilha sobre a sua vida. Existe, Josi, um ministério da pilha, que é um ministério diabólico, a pessoa que fica botando pilha. Existe essa expressão aqui em Manhuaçu, botar pilha? Fica botando pilha. Você sai do culto, não está nem pensando em nada de errado. Aí, às vezes, e você sabe, nenhum cônjuge, marido e mulher, não aguenta o pilho do outro. O marido está de boa, a mulher fala com ele: você notou que o pastor Márcio não falou com você? Ele nem tinha notado, para que você está falando isso? Ele nem tinha notado. E não foi a primeira vez, hein? Não foi a primeira vez. Ele vive fazendo isso. Como é que é o seu nome, irmãozão? Ontem você já esteve comigo aqui, como é que é? Clínio. Você vê que quando ele vê o Clínio, ele vai logo falar com o Clínio, com você ele não fala. Você está botando uma pilha, você não é língua de Satanás, você é boca de Deus. Para com isso. Para com isso, você está incentivando nele. Daqui a pouco esse homem some da igreja, fica você aqui pedindo a Deus para ele voltar. Quem ajudou a botar para fora foi você mesmo.
falando com os filhos, reclamando da igreja com os filhos dentro do carro. Onde você está com a cabeça, meu irmão? Onde está com a cabeça? Os filhos vão crescendo com aquele negócio, aquela ideia de que o pastor, que a igreja é um adversário. Na hora que os filhos saem da igreja, quem é que você quer que vai lá buscar os filhos no mundo? Aquele mal, aquele grupo de pessoas que são fariseus, que são não sei o quê. Aí você quer que eles te ajudem como agora? É uma pessoa que é mal vista por seus filhos, porque você criou essa imagem negativa. Irmãos, nós somos filhos da luz. Coisas que ficam abrigadas no coração. Talvez você esteja chateado com a sua sogra, com seu sogro, com sua cunhada, com seu cunhado, com alguma coisa que aconteceu que é uma coisa pequena. Não, porque não foi no aniversário de 15 anos dela, para mim acabou. Meu irmão fez muitas coisas. A sogra ajudou a arrumar a casa para você, a sogra deu o filho dela para você, a sogra fez tantas coisas, tomou conta 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes, a sogra deu o comércio, mais o sogro para vocês tocarem lá para ganhar o pão, a sogra fez um monte de coisa. No dia que você chegou lá e a sogra ficou irritada e falou alguma coisa, acabou para você, porque você é imatura, você é imaturo. Coisas que vão sendo abrigadas no coração. Pastor, um irmão chegou para mim, depois que eu comecei a ser pastor na igreja de Irajá, e eu disse para ele: meu irmão, está na hora de você voltar para a igreja, tanto tempo fora, frequentando a igreja, mas você continua excluído, frequentando a igreja, peça reconciliação. Ele disse: a igreja tem que me pedir perdão. E eu disse: como assim? Ele disse: e o pastor tem que me pedir perdão. Eu falei: eu peço, eu não tenho nada a ver, eu não sabia, não, eu peço perdão. Ele disse: não, o pastor que me ofendeu. Mas o pastor que ofendeu já morreu. Como é que vai pedir perdão? Você tem que se descomplicar, meu irmão. Muita coisa que a pessoa vai se complicando. Você é da luz. Desperta, tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a sua vida. Eu quero convidar você a ficar em pé agora para nós orarmos. Coloca a sua mão assim no seu coração, se isso não for te ofender, tá? Se for ofender, fica com a mão no bolso, qualquer lugar. Se você desejar. Isso aqui é linguagem corporal, isso não tem nada de milagre, nada disso não. Igual a gente levanta a mão, fecha os olhos, é linguagem corporal. Se você desejar agora, quero convidar para nós orarmos juntos, para Deus trazer luz para algum quartinho aí do seu coração. E você não deixar que nada esteja abrigado na sua vida que não seja da luz do Senhor. Sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, o seu presente, suas dúvidas, suas angústias, que a luz do Senhor brilhe sobre as suas angústias, suas preocupações, preocupação muito grande com os filhos, preocupação muito grande com o sustento. A Bíblia diz: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus está cuidando de você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós pedimos agora, Senhor Deus, a luz do Senhor sobre nós resplandecendo. Nós somos, Senhor Deus, como a lua, só temos luz por causa do reflexo do sol. O Senhor é o nosso sol. O Senhor é que brilha sobre nós. E se alguém entre nós está vivendo, Senhor Deus, uma fase de trevas, dormindo no meio dos mortos, cego, alheio a tudo, vivendo, Senhor Deus, como uma pessoa entorpecida, nós pedimos a graça renovadora do Senhor e que desperte um novo dia, em nome de Jesus, amém. Agora uma coisa, você que orou, quero fazer um desafio. Você vai fazer um propósito, alguma coisa que o Espírito Santo tenha trazido à sua memória, alguma coisa que o Espírito Santo trouxe à sua memória,
que é um fruto das trevas e não da luz. Talvez um segredo, talvez o fato de estar sendo influenciado por outra pessoa, talvez o fato, seja o que for, tá bom? Você vai orar e vai dizer assim: Senhor, eu renuncio isso na minha vida. Eu renuncio isso na minha vida. Alguma coisa que o Espírito Santo tocou no seu coração e na sua mente, que não vem do Senhor, mas que está presente na sua vida, você vai dizer: Senhor, eu renuncio em nome de Jesus isso na minha vida. Se você tem pensado muita coisa ruim, muita coisa negativa, desejado mal para os outros, talvez você passou a cuidar da vida dos outros e não da sua. Eu não digo isso com grosseria. Às vezes a gente está cuidando mais da vida dos outros do que da nossa. Como é que eu vou cuidar da vida daqueles bandidos que atiraram no meu cunhado? Eu tenho que cuidar do meu cunhado. Talvez você está cuidando dos comércios dos outros, reparando tudo, e não está cuidando do seu. Família dos outros. Renuncie isso na sua vida, e o Senhor resplandecerá sobre você. Amém? Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela paciência.